Iniciamos agora o quarto módulo do curso Saber para Vencer Eleições Estaduais. É chegado o momento de cuidarmos da comunicação e do marketing da campanha. Em tempos de uma sociedade em rede, estas duas áreas serão decisivas para o sucesso da caminhada eleitoral. Vamos à primeira aula? A aula 1 trata sobre a imagem e a incoerência do termo construção, principalmente porque em rede, conectados em tempo real, qualquer tentativa de expressar ou criar algo que não é verdadeiro tende a ser descoberta. Aqui você também aprenderá o conceito de marketing, a diferença entre o político, o eleitoral e o partidário, além de um passo a passo para encontrar o seu perfil e apresentar a sua personalidade da melhor forma. O sucesso de um político na sociedade contemporânea depende diretamente da visibilidade pública e da repercussão positiva de sua imagem. Por um bom tempo, as imagens foram construídas utilizando códigos ou fórmulas calcadas na dramatização da vida do candidato, principalmente no horário eleitoral gratuito. Apresentava-se histórias recheadas de valores sociais e aspectos intimistas. Os candidatos pareciam tão humanos como gente da família. Hoje esse personagem construído corre sérios riscos de ser desvendado em um tweet, uma foto ou um stories no Instagram ou ainda em uma marcação em postagem no Facebook. Qualquer informação torna-se pública em tempo real e a todo tempo. Logo, construir torna-se uma palavra perigosa. O eleitor, do outro lado das suas várias telas, tem a possibilidade de interagir, ajudar a construir uma imagem positiva ou destruir qualquer história mal contada. Sim, existem as campanhas antes da sociedade em redes virtuais e após. A forma de se comunicar mudou, mas há alguns conceitos de marketing que permanecem os mesmos e são extremamente válidos para não confundir o que são ações que você realiza ao longo de sua vida, o que são pontuais eleitorais e o que são mensagens partidárias. O marketing político apresenta o candidato a longo prazo. Vincula sua imagem às necessidades do seu eleitorado. Alinha o discurso às preocupações e anseios do público-alvo. O objetivo não é ganhar uma eleição, mas vincular a sua imagem à sua história. São as bases de seu nome. Ocorre antes e depois dos 45 dias que antecedem as eleições. O marketing eleitoral é realizado no período da campanha eleitoral. Ele lida com a urgência de, no curto tempo de 45 dias, apresentar, resumir tudo o que aquela figura representa, fez e poderá fazer. O marketing partidário trabalha a imagem dos partidos políticos. Vincula seu nome a bandeiras, diretrizes e propostas. Feito de forma contínua, ajuda o candidato em seu posicionamento e imagem, fortalecendo-a no dia a dia, visto que o candidato possui os laços da relação partidária. Philip Kotler é um autor sinônimo de marketing. Pesquise sobre ele. Há muito conteúdo interessante que pode contribuir com as linhas do marketing da sua campanha. Marcos Martinelli, responsável pelo marketing de campanhas vitoriosas pelo país, nos explica as principais diferenças estratégicas do marketing político, eleitoral e partidário. O marketing político é a fotografia do candidato como ele é percebido pelas pessoas. É a visão real, porque a percepção é a realidade hoje em dia. Ou seja, quem trabalhou durante toda a vida em um setor, por exemplo, ele será visto pelas pessoas na parte eleitoral, durante a eleição, como aquela pessoa que representa um setor, representa uma comunidade. Então, são seus valores. O marketing político é o interior do candidato que é expressado àquelas pessoas que vão decidir se votam ou não nele. No período eleitoral, são reforçados esses valores, eles têm que aparecer as partes mais valiosas dele para que as pessoas tenham compreensão do que representa aquele candidato. Mas a sua vida, o seu caminho todo, ele é trilhado desde o início em cada ação que ele representa, em cada conversa que ele faz, em cada visita onde ele apresenta as suas ideias. Por isso é muito importante cuidar,
porque a percepção que as pessoas têm é do conjunto do candidato, não apenas naquele momento que chega na eleição e quer ser o salvador do mundo. Por isso é importante a construção de valores durante toda a carreira. Benito Mussolini, o ditador italiano, inaugurou o rádio enquanto ferramenta de marketing político em 1925. A utilização de agências para campanhas eleitorais entrou em 1952. Em terras brasileiras, Getúlio Vargas inaugurou a FASE, tendo como responsável de marketing, nos cuidados com a sua imagem, um profissional que foi às terras italianas aprender com a equipe de Mussolini. Parece simples o ato de valorizar as características que tornam um candidato apto a determinado cargo, certo? Mas que características são essas? Nem sempre o que você imagina que seja o seu melhor vínculo realmente é. Esse talvez seja o primeiro grande obstáculo de uma caminhada eleitoral. Para ajudá-lo a desvendar a sua persona, perfil ficcional que representa o cliente ideal ou o seu voto, elaboramos um questionário. Responda as perguntas fielmente a um grupo de colaboradores, então extraia as opiniões e compreenda-se melhor. Primeiro, apresentação. Quem é você? Onde nasceu? Qual sua origem? Como é a sua rotina, família, lazer, trabalho? Segundo, fale sobre a sua história política. Como você se entusiasmou pela política? A partir de quando e como ela passou a fazer parte da sua vida? Que caminhos já trilhou? Quais atividades, objetivos e sucessos em sua trajetória até hoje? Terceiro, quais são os seus valores? As conquistas que mais se orgulha? Que dificuldades você enfrentou para ser quem é hoje? Quarto, por quais segmentos você transita bem? Quais fatias da sociedade você representa bem? Por quê? Quinto, o exercício do espelho. Como você imagina que você é? E agora, o reflexo. Como você acha que o eleitor lhe vê? E por fim, a pergunta mais importante. O que você objetiva? O discurso precisa ser condizente com a sua imagem. As palavras utilizadas, a tonalidade delas, a gesticulação, a expressão facial, a roupa utilizada, todos esses elementos devem conversar entre si. Você daria credibilidade a alguém vestindo uma camiseta amarela com bolinhas verdes? Não, porque a mensagem que esta vestimenta passa é a irreverência, que não combina com confiança. Pequenos gestos, grandes diferenças. Veja, ao dar a mão, é preciso fazê-lo de lado. Se colocar a mão por cima, passa a impressão de autoritário. Por baixo, transmite fraqueza. A roupa deve ser escolhida com cuidado. Durante a campanha, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, alternou gravatas vermelhas e azuis. Segundo estudos, o vermelho dá a impressão de força e energia e o azul de controle e tranquilidade. O clássico jingle pode entrar para a história e tornar-se inesquecível. Mas para isso, além de uma melodia, deve contar uma história, carregar um valor pessoal que emocione. O candidato acorda cedo? Isso é passado porque ele diz ou em fotos com canecas de café logo cedo com feições do recém-acordar. O terno e gravata é vestimenta necessária pela profissão ou por preferência? A causa que ele representa é escrita ou é vista em ações diárias? O automóvel que ele dirige condiz com a renda de sua profissão? Um case de bastante significado no Rio Grande do Sul em relação à representação dos valores é o da campanha do então candidato, depois governador, José Ivo Sartori, na eleição de 2014. Ele estava em quarto lugar, com 4 pontos, contra 42 de Ana Amélia, 35, Ana Amélia senadora, 35 governador Tarso Genro, do PT. E ele em quarto lugar. E aí eu vi que havia o espaço para mostrar uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa dedicada, uma pessoa com valores através dos seus exemplos de família. Mesmo
contra a vontade do candidato e da assessoria muito próxima dele. Convenci a mãe dele a participar dessa gravação e nós fizemos uma gravação com uma pessoa de um coração imenso, Dona Elsa, 86 anos à época. Ela mostrou o amor que tinha pelo filho e os valores que motivaram o filho a sair de casa para fazer seminário, voltar a trabalhar na política, aquela coisa simples, mas realmente real, de valor. Para vocês terem uma ideia, muitas pessoas do próprio partido do governador pediam para eu tirar o comercial do ar, porque era um comercial que mostrava uma pessoa simples demais. Eu disse, vocês não estão entendendo. Não estão entendendo o que as pessoas pensam, o que as pessoas querem e a realidade como ela tem que ser mostrada. Não há publicidade maior, não há marketing melhor do que a verdade. E essa questão dos valores bem mostrada, de forma real, que toque as pessoas, é fundamental para uma vitória consagradora, que foi o caso. Nota-se claramente que a forma como é contada uma história muda a impressão das pessoas sobre determinada personagem. Portanto, busque validar uma imagem e não construir uma. Não esqueça que conteúdo e forma devem dar as mãos sempre. Nos vemos na aula 2. Bons estudos e até lá!